Ela estava grávida. E mesmo assim, ninguém entrou naquele quarto. As portas do Palácio Imperial foram fechadas cedo naquela noite. Os corredores ficaram silenciosos demais. Servos evitavam cruzar olhares. Guardas mantinham a postura rígida, mas o medo era visível. Quando Nero perdia o controle, Roma aprendia a não ouvir. Poppaea Sabina não era apenas esposa do imperador. Era influência, era ambição, era presença. Tinha conquistado Nero com inteligência e sedução calculada. Mas dentro do Palácio Romano, o amor nunca foi proteção. Era risco. Nos meses anteriores, algo havia mudado. Nero estava mais instável, mais desconfiado, mais sensível a qualquer sinal de ameaça. E Poppaea, grávida do herdeiro imperial, deveria ser símbolo de estabilidade. Mas para um homem inseguro no trono, até o futuro pode parecer ameaça. No jantar daquela noite, Nero falou pouco, observava mais do que comia. Seus olhos analisavam cada gesto dela, cada pausa, cada respiração. Poppaea percebeu. Ela conhecia aquele olhar. Era o olhar que antecedia a explosão. O salão foi esvaziado. As portas se fecharam. Restaram apenas os dois. Primeiro vieram as acusações. Perguntas sobre lealdade, sobre conversas com senadores, sobre supostos conselhos dados sem autorização. Para Nero, qualquer influência dela era tentativa de controle. Ela respondeu com firmeza. E firmeza, diante de um imperador inseguro, soa como desafio. Ele se aproximou. O ambiente ficou pesado. O ar parecia mais espesso. O ventre dela carregava o futuro de Roma. Mas naquele instante, o futuro não importava. O que importava era o orgulho ferido de um homem acostumado a não ser confrontado. Nero gritava, acusava, misturava ciúme com paranoia. Poppaea tentou lembrá-lo da gravidez. Tentou apelar à razão. Tentou suavizar o tom. Mas a razão não habita mentes dominadas pelo medo de perder poder. A tensão explodiu. Não houve testemunhas. Não houve relato oficial detalhado. Apenas registros antigos que falam de uma discussão violenta. De um momento de descontrole. De um gesto impensado que mudou o destino daquela noite. Poppaea. O silêncio voltou tão rápido quanto a explosão. Nero ficou imóvel por alguns segundos. Como se tentasse entender o que havia feito. Como se o peso do ato ainda não tivesse alcançado sua consciência. Mas no palácio, o silêncio sempre fala mais alto que gritos. Servos foram chamados. Médicos chegaram tarde demais. O anúncio oficial foi preparado antes mesmo que o corpo esfriasse. Complicações, fragilidade, destino inevitável. Roma acordou no dia seguinte com a notícia da morte da imperatriz. Luto declarado, honras prometidas, discursos cuidadosamente ensaiados. Nero chorou em público. Mandou erguer estátuas. Ordenou homenagens exageradas. Como se grandiosidade pudesse apagar o que aconteceu dentro daquele quarto. Mas os corredores sabiam. Os guardas sabiam. Os servos sabiam. A morte não foi acidente. Foi explosão. Foi orgulho. Foi medo. Poppaea era influente demais. Inteligente demais. Presente demais. E isso, no coração do império, sempre foi perigoso para uma mulher. O quarto imperial não era espaço de intimidade, era território político. Ali, cada palavra podia virar arma, cada gesto, traição. Depois daquela noite, algo mudou em Nero. Sua paranoia cresceu. Suas decisões ficaram mais erráticas. Se ele foi capaz de destruir a própria esposa grávida, que limites ainda restavam? Roma observava, mas não interferia. O poder imperial era absoluto. E dentro do palácio, a lei era o humor do imperador. Poppaea, que havia ascendido usando charme, estratégia e influência, foi consumida pelo mesmo sistema que ajudou a fortalecer. O palácio que a elevou foi o mesmo que a silenciou. Nenhum documento oficial descreve a cena com detalhes. Tudo é sugestão, insinuação, fragmentos históricos. Mas o padrão se repete na história romana. Mulher poderosa, imperador instável, portas, silêncio, conveniente. A morte dela não ocorreu em arena. Não ocorreu diante do povo. Não houve espetáculo. Houve um quarto fechado. Houve tensão. Houve descontrole. E houve medo suficiente para garantir que ninguém questionasse. A tragédia não foi apenas pessoal. Foi simbólica. Mostrou que no centro do maior império da antiguidade, nem mesmo uma imperatriz grávida estava protegida. O poder não reconhecia laços. Não respeitava ventre. Não aceitava confronto. E o que torna essa história perturbadora não é apenas o que aconteceu. É o fato de que Roma seguiu em frente como se nada tivesse ocorrido. Banquetes continuaram.
discursos foram feitos, monumentos foram erguidos, mas o quarto imperial permaneceu como lembrança silenciosa de que, ali dentro, a intimidade era sempre frágil. Popeia morreu sem praça pública, sem julgamento, sem defesa. Morreu onde deveria estar mais segura. E isso é o que transforma essa história em algo maior do que tragédia conjugal. É retrato de um sistema onde o poder absoluto não tolera resistência, menos nem mesmo dentro da própria cama imperial. Se você percebe um padrão nessas histórias do Palácio Romano, não é coincidência. Mulheres que se aproximam demais do centro do poder sempre pagam o preço mais alto. E Roma nunca precisou admitir o que aconteceu. O silêncio sempre foi suficiente. Se você quer continuar explorando os bastidores mais obscuros do Império Romano, onde poder, medo e intimidade se misturam menos, inscreva-se no canal Sombras do Império Romano. Aqui, a história não é suavizada, ela é revelada.